Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Portal das Disciplinas de EMD. Eu me chamo Luciano Souza e eu estou aqui com os meus colegas Clara Tainá e Luan Vidal, junto com a professora Lana Santos, que leciona a matéria Prática e Leitura de Escrita 2, que é uma disciplina obrigatória para os discentes da área de tecnologia. Gostaríamos de agradecer à professora Alana pela disponibilidade por contribuir pelo nosso trabalho. Muito obrigado, professora. De nada, é um prazer. Para começar a nossa discussão, né, seja muito bem-vinda. E aí nós gostaríamos de saber o que é essa disciplina de prática de leitura e escrita, né? E qual a importância da disciplina para os estudantes de tecnologia. Certo. Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pelo convite. Sou a professora Alana Drisier, atuo na Escola de Ciência e Tecnologia, na área de práticas de leitura e escrita. Lá nós temos dois componentes obrigatórios, que são PLE1 e PLE2. Vamos tratar aqui de PLE2. Então, em PLE1, há toda uma introdução em relação à produção escrita, leitura, práticas de fala, de modo mais geral, de modo que em PLE2 nós conseguimos especificar e tratar diretamente da prática de leitura e escrita no contexto da argumentação. Então, nós tratamos de noções gerais e fundamentais do que é argumentação, quais são as tendências de argumentação possíveis, elementos centrais do texto argumentativo, estratégias e problemas de argumentação, pensando na argumentação como uma prática fundamentada, com informações, fatos, evidências científicas, né, e não aquela argumentação que é mais persuasiva, manipuladora, que por vezes nós encontramos em outros contextos. Então, os conteúdos que são vistos ao longo da disciplina são os gêneros argumentativos, aspectos linguísticos e discursivos necessários para a construção da argumentação. E esse enfoque, né, na argumentação convincente, voltada para dados, voltada para informações científicas, torna-se relevante para o estudante da área da tecnologia, por quê? Porque o estudante de qualquer área, na sua atuação profissional e acadêmica, precisa argumentar, tanto oralmente como por escrito. E, no contexto acadêmico, precisa argumentar por meio de estratégias que sejam ancoradas na cientificidade. Então, a disciplina acaba colaborando com o desenvolvimento dessa competência. Além disso, em muitas situações, provas dentro da universidade, processos seletivos para bolsas ou para atuação profissional, é necessário ler e produzir textos argumentativos, tanto para uma análise crítica, como também para desenvolver essa argumentação convincente, a produção de um texto que seja coerente, que apresente elementos coesivos adequados, paragrafação e demais aspectos linguísticos, textuais, discursivos que sejam necessários. Então, essa área, né, de PLE acaba abarcando essa necessidade que o alunado, não só da tecnologia, mas de qualquer área, precisa, que é a produção de textos em sua atuação como acadêmico e como profissional. Bom, professora, e diante da importância para os discentes, quais seriam algumas das principais temáticas abordadas dentro da sua disciplina? Tipo, os tipos de textos utilizados e alguma coisa relacionada à tecnologia de redes sociais e diversos? Ótima pergunta, Luan. Nós trabalhamos com gêneros argumentativos diversos, então, em geral, são abordados o artigo de opinião, a carta argumentativa, o comentário argumentativo, a resenha crítica, que são os gêneros que mais aparecem na vida social desses estudantes, nas demandas que eles precisam ter em relação à argumentação, e a gente sempre tenta trazer esses conteúdos, tanto para ler textos como para produzir, a partir de temáticas que tenham relação ou com a área de ciência, tecnologia e engenharias, então, por exemplo, temáticas relacionadas à inteligência artificial
têm sido muito utilizadas. Com certeza. Devido à relevância do tema, né, atualmente. Isso. A própria inteligência artificial generativa, que tem muita relação com a produção escrita, é um ponto de discussão que tem aparecido, construção de robôs, questões biomédicas que tenham relação com a escrita. Então, a gente sempre tenta trazer ou essas temáticas que são relevantes para a área, ou temáticas que estejam em pauta no momento. Por exemplo, uma das atividades que a gente produz é debates, para que eles possam utilizar oralmente a argumentação, e nesse semestre nossos debates foram sobre a redução da jornada de trabalho 6x1, porque era uma temática que estava em pauta, está em discussão, os alunos se sentiram interessados, podem ser impactados pela medida, né? Então, não é diretamente relacionada à tecnologia, mas é uma temática que está aí também circulando e é importante para a vida deles. É porque eles vão atuar no mercado de trabalho também como funcionários, enfim, e isso se torna uma coisa extremamente importante para eles lutarem pelos próprios direitos deles, né? Então é uma coisa que vai além da sala de aula, na minha opinião. Isso, exato. E como as temáticas elas são bem diversas, né, como a senhora disse, eu acho que é muito importante também saber como a metodologia, né, como funciona ela, como as temáticas elas são trabalhadas durante as disciplinas, se ela é uma coisa mais expositiva ou ativa. Ótimo. Então, Luciano, nós temos aulas expositivo dialogadas no início do componente curricular, que é o momento em que nós temos mais conteúdos teóricos, para os alunos aprenderem o que é argumentação, quais são estratégias, quais são problemas de argumentação, elementos centrais do texto argumentativo. Então, o primeiro momento é mais expositivo com o diálogo, porque a gente sempre tenta fazer essa interação com o estudante. E, na sequência, a gente começa a desenvolver o formato de oficinas. Oficinas de leitura, oficinas de escrita e de reescrita, para que esse estudante não seja somente exposto à parte teórica, mas possa também colocar em prática esses conteúdos, porque a gente percebe até que é uma necessidade, né? Não adianta, não é nem tão importante para o estudante da área de tecnologia saber a teoria da argumentação. Muito mais importante é saber utilizar a argumentação nas práticas, né? Então, a gente desenvolve essas oficinas, até para conseguir aprimorar um pouco mais a competência linguística e discursiva desses estudantes. E, como eu coloquei também, uma das atividades que nós propomos é o desenvolvimento de debates. Então, nos debates, os alunos atuam como protagonistas, de modo que eles organizam a sessão desde a seleção do tema, né, então esse tema é escolhido por eles, até o desenvolvimento das atividades, então a mediação, debatedores, avaliadores, audiência, todos eles são compostos por estudantes que fazem essa sessão, apresentam seus argumentos e depois a gente faz a discussão dessa sessão, né, de como ocorreu esse evento. Bem, além das metodologias, né, de avaliação, uma dúvida entre os alunos, os estudantes, seria sobre a modalidade do ensino. Essa sua disciplina seria presencial ou EAD? E qual seria a carga horária dela? Certo. Essa é uma disciplina de 30 horas, então ela tem um encontro semanal de 2 horas aula, e é uma disciplina presencial. Então, todos os encontros são presenciais e, em geral, como são turmas muito grandes que a gente tem na Escola de Ciência e Tecnologia, de 100 a 150 alunos por turma, essas aulas ocorrem em auditório. Professora, e sobre os métodos avaliativos? A gente entendeu sobre a modalidade presencial, mas como são as provas, trabalhos, além dos debates que você já tinha citado previamente? Ótimo. Então, por ser uma disciplina de 30 horas, ela tem 2 unidades. E nessas 2 unidades, nós tentamos fazer ao menos 2 atividades avaliativas para cada unidade. Então, por exemplo, na primeira unidade, nós teríamos um momento que seria de prova de análise linguística, discursiva em geral, de interpretação de texto, né, no contexto argumentativo, normalmente num formato mais objetivo, e
um segundo momento que seria de prática escrita. Na primeira unidade, como ainda é o início da disciplina, uma prática escrita mais simples, por exemplo, a produção de um comentário argumentativo. Na segunda unidade, em que a gente já consegue desenvolver com mais profundidade os conteúdos, ocorre uma produção escrita mais aprofundada, por exemplo, o uso do artigo de opinião ou do comentário argumentativo, e a segunda parte da nota é atribuída à participação no debate. Né? Mediadores, debatedores e avaliadores recebem uma pontuação total, referente à participação, e a audiência, que são os alunos que assistem ao debate, produzem um relatório, mais ou menos, do que seria essa sessão, para compor a sua nota também. Certo. E a gente também queria saber se existem, né, alguns desafios que acabam cruzando com a senhora durante essa disciplina, quais seriam os maiores desafios, né? Sim. Bom, nós temos desafios que vêm lá da educação básica já em relação à formação linguística desses estudantes. A gente percebe algumas lacunas em relação à interpretação de textos, então eles compreenderem o tema, o recorte temático, a polêmica, o posicionamento, que argumentos estão ali presentes. Na produção de textos também, em relação a desvios linguísticos, a construção do projeto de texto. Um problema muito recorrente é a acentuação. A gente tem visto muito a falta de acentuação nos textos dos estudantes, né? Isso acaba reverberando também na avaliação da disciplina. E, especificamente, PLE2, que trata de argumentar, uma dificuldade que nós observamos é na compreensão do que é argumentar em relação a outras sequências, por exemplo, o que é explicar, o que é descrever, o que é narrar, porque como a nossa disciplina se centra na argumentação, às vezes acontece de o aluno produzir um texto que é um bom texto, um texto interessante, mas que não é um texto argumentativo. Por exemplo, ele vai trazer vantagens e desvantagens de determinada coisa. Isso não é argumentar, isso é explanar, explicar determinado elemento, né? Então, é uma dificuldade que a gente acaba tendo, porque aquilo acaba inviabilizando o texto para avaliação, né? Como é que eu vou avaliar um texto argumentativo se ele não é argumentativo? Então, eu diria que essas são nossas principais dificuldades, né, que o aluno pode trazer ao cursar esse componente. Só uma dúvida minha, essas dificuldades acabam se tornando penalidades em nota e etc? Infelizmente, sim, porque nós fazemos a avaliação com base no que nós chamamos de uma chave de correção. Então, nós apresentamos ao estudante, digamos, que a maior parte da nota se refere à competência de argumentação, então, desenvolvimento de argumentos bem elaborados, sem problemas, mas uma parte da nota também se reflete no atendimento à norma padrão da língua portuguesa, né? Eu diria que é 30% da nota. Então, quando o aluno traz essas deficiências em relação, principalmente a aspectos linguísticos, ele acaba sendo penalizado nessa avaliação. E se houver problemas em relação à argumentação, né, de o texto não ser argumentativo, a penalidade é bem grande, porque, em geral, em qualquer processo seletivo, se você vai fazer um Enem, por exemplo, e você não produz o texto dissertativo argumentativo, você zera aquela nota, né? Então, isso acaba sendo bem penalizado, sim. Eu acho que a gente vê bastante um reflexo dessa lacuna na educação, como os resultados que tiveram agora na prova do Enem, só com 12, ou foi 13 notas mil, se eu não me engano. 12 notas mil, apenas uma do Rio Grande do Norte. Pois é. Então, fica aí. Eu acho que essa é a importância da disciplina, né, de leitura, prática de leitura e escrita para os alunos, né, porque geralmente esses alunos de tecnologia ficam mais na parte de matemática, ciências, né, vamos falar ciência e tecnologia, e esquece essa parte da leitura, da prática da escrita, que é tão importante, além dos números, é muito importante para o mercado de trabalho também, né.
Eu acho que principalmente nós, como tipo, estudantes de jornalismo, a gente consegue muito ver essa diferença assim, entre as matérias tipo, de um estudante de jornalismo para uma pessoa da área de tecnologia. Eu acho que o pessoal não dá muito valor a esse tipo de matéria, que eu acho extremamente importante para todas as áreas assim que você vai trabalhar. Isso. Inclusive, é um movimento que nós fazemos, né? Em geral, a primeira aula é de conscientização, é de explicação dessa importância, para o aluno compreender como que essa disciplina se situa na grade curricular dele. Sim, você já leciona essa disciplina há algum tempo, né? Eu queria saber, além de atuar nessa disciplina, quais outras disciplinas que você já lecionou e ainda leciona no ECT? Certo. A gente só tem como obrigatórias 2 disciplinas, que são práticas de leitura e escrita 1 e práticas de leitura e escrita 2. Como eu sou vinculada à pós-graduação também, em geral eu fico com o componente 2, né, esse da argumentação, mas também já atuei e por vezes volto a atuar em PLE1. E, professora, e de que maneira você utiliza para conectar? Você utiliza da língua portuguesa para se conectar com a área da tecnologia durante a disciplina, enquanto Bom, leciona. nós tentamos, principalmente a partir de temáticas, né, abordadas, então, tentar promover uma discussão que eles vejam relevância e sentido para a área de formação deles, a partir das temáticas, e também a partir de projetos interdisciplinares. Então, por vezes, nos debates, por exemplo, nós convidamos professores de áreas da tecnologia mesmo, para atuar na avaliação, para atuar na discussão, ali, né, para que a gente possa estabelecer uma relação mais direta, que eles consigam ver a conexão desse conteúdo também com a área tecnológica e outras disciplinas que fazem parte do currículo deles. Outra disciplina com a qual nós fazemos muita relação é a disciplina de CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, é muito comum que nós consigamos estabelecer esses contatos, e aí o aluno consegue estabelecer melhores relações, né, entre esses conteúdos. Então, as nossas perguntas, elas ficam por aqui. Eu queria agradecer totalmente pela professora, pela disponibilidade. Se a senhora deseja acrescentar algo, pode ficar à vontade, mas por enquanto é só isso mesmo. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês pelo convite, fico à disposição se alguém tiver mais alguma dúvida, entrar em contato por e-mail para que eu possa esclarecer. Certo, obrigado. Muito obrigado, professora. E espero que o podcast tenha ajudado os estudantes, né, a escolher a disciplina, Sim. que é uma disciplina tão importante para o curso. E é isso. Muito obrigada mesmo, professora. Foi um prazer. Obrigada.